Olá! O nosso grupo ficou responsável por apresentar a obra A Prova no Processo Civil Democrático, de Fernanda Gomes e Souza Borges. É uma obra de grande valia para nós, estudantes da Teoria Geral do Processo. Afinal de contas, este é o momento de abandonarmos todo o senso comum e assimilarmos de forma correta os conceitos que permeiam o direito, e nesse caso o direito processual, e no caso específico dessa obra, o direito processual civil. Infelizmente, o conceito de prova tem sido discutido, tem sido falado, tem sido trabalhado pelas pessoas de forma equivocada, até mesmo dentre os operadores do direito. Porque, afinal de contas, prova não é axioma da verdade. O objetivo da prova não é alcançar a verdade real, não é um instrumento para se obter a verdade real. Até porque a verdade real é um valor inalcançável através de um processo judicial. É isso que a autora diz no livro. A prova, na verdade, ela é um fator que vai dar visibilidade à argumentação jurídica. É muito diferente, né, do que o senso comum diz a respeito aí do conceito de prova. Mas eu não posso entrar aqui nas entrelinhas deste livro, porque os colegas já o farão na análise de cada capítulo em separado. Mas antes de adentrarmos, gostaríamos de colocar 3 parâmetros que assumimos para a apresentação desse trabalho. O primeiro parâmetro é que, havendo a coincidência entre o número de partes ou de capítulos deste livro com o número de integrantes do grupo, nós concluímos que seria eficiente cada pessoa apresentar um capítulo, mas que todos estudassem a obra por inteiro. Então ficou com a responsabilidade da Nayara o capítulo, a introdução. A Tatiele ficou responsável pelo capítulo 1, que fala do Estado Democrático de Direito e a importância da prova no processo. A colega Rosane com o capítulo 2, que fala sobre o esboço de uma teoria da prova. A Cristiane com o capítulo 3, que talvez seja a parte mais densa do livro. Não posso dizer a mais importante, mas talvez a mais densa, porque há muitas informações que falam a respeito da valoração e a valorização da prova. Ali vai estudar os sistemas de apreciação da prova. Então é bem legal o capítulo 3. E o capítulo 4 ficou sob a minha responsabilidade para a apresentação, e eu vou falar então sobre o ônus da prova ao final e complementarei o trabalho com algumas considerações a respeito das conclusões tiradas ali do livro pela autora. Então, esse é o primeiro parâmetro, essa divisão. O segundo parâmetro é que nós buscamos limitar o tempo de cada integrante do grupo para que o trabalho não fique chato, maçante. Vamos filtrar as principais ideias. E o terceiro aspecto que a gente não poderia deixar de mencionar é que, embora até mesmo que na capa do livro diz que essa obra leva notas emissivas ao projeto do novo Código de Processo Civil, o posicionamento da autora realmente está baseado no Código de 73, que era o código em vigência quando da elaboração dessa obra. Mas nós pedimos licença, na verdade, para a gente colocar, apresentar o posicionamento, as orientações, as conclusões da autora sob a influência do Código 73, mas para fazermos também algumas contraposições, levando em consideração o Código de Processo Civil de 2015, que está em vigência. Então vamos começar a apresentação. A nossa colega Nayara parte então para a introdução deste livro. Vim aqui para poder falar sobre a introdução do livro A Prova no Processo Civil Democrático, que tem por objeto de estudo a análise da teoria da prova nos parâmetros estabelecidos pelo Estado Democrático de Direito. E falar sobre esse assunto gera uma importância que resulta da teorização do Instituto da Prova sobre bases dogmáticas autocráticas, implantadas por concepções não comprometidas com a processualidade democrática, ou seja, então, o processo ele é reduzido a um simples ou mero instrumento de jurisdição. E considera-se como marco teórico desse estudo o projeto teórico constitucional democrático que foi instituído a partir da promulgação da Constituição Brasileira de 1988.
E esse tema, por ser um tema assim complexo, ele utilizou os enunciados dos teóricos expostos por Eduardo João Couturi e Santiago Santis Melendo, como concepção para o desenvolvimento da presente elaboração teórica. E, segundo Eduardo João Couturi, ele aponta quais os aspectos devem ser investigados para determinar em que consiste a prova, que são: o que é prova, para que se prova, quem prova, como se prova, qual valor tem a prova. E também relaciona-se as questões que devem ser abordadas porque fazem parte da essência mesma do problema. A primeira questão, então, no caso, é o problema do conceito da prova. A segunda questão é o objeto da prova. A terceira é o ônus da prova. O quarto é o procedimento probatório. E, por último, a valoração da prova. E Santiago Santis Melendo enriqueceu o que se pode denominar por verdadeira metodologia trazida por Eduardo Couturi, complementando os aspectos mencionados com os questionamentos: com quem se prova, para quem se prova e com que garantia se provam. E o objeto dessa pesquisa não é determinar os conceitos e definições definitivos e perenes, mas sim a análise etiológica e contextual do termo prova, tendo como base o projeto teórico constitucional democrático para apontar as deficiências técnicas e explicitar se houve o progresso científico em relação ao tema na ciência processual. O livro ele se divide em 5 capítulos, se subdividindo em 5 temas específicos, sendo o primeiro capítulo ele faz uma breve abordagem das bases de pesquisas no Estado Democrático de Direito. O segundo capítulo aborda origens e concepções da prova, com destaque à sua teoria no processo democrático para a construção do Estado Democrático de Direito. O terceiro capítulo ele faz questões concernentes à valoração e valorização da prova. E, por último, no quarto capítulo, ele é focalizado no ônus da prova, relacionando-se com a valoração e valorização da prova. Então, agora vamos começar o estudo do primeiro capítulo. Sobre o Estado Democrático de Direito e importância da prova no processo civil. Atualmente, a concepção de Estado de Direito não basta ao exercício do direito em sua plenitude, porque o Estado autocrático é também um Estado de Direito com seu povo, sua soberania formal, sua Constituição, seus parlamentos e tribunais regidos por leis restritivas da liberdade, dignidade política e econômica, impeditivas do exercício da cidadania e da liberdade de ampla crítica e processual participação na criação e reconstrução do Estado. Para se delinear a concepção teórica de Estado democrático de direito, há que se reverenciar as duas espécies de Estados constitucionais anteriores a ele, Estado liberal e Estado social de direito. A característica marcante do Estado liberal foi, por óbvio, a liberdade, sobretudo a econômica, marcada pela não intervenção do Estado, em que o direito passou a ser forma de assegurar o afloramento e a proteção das iniciativas e interesses individuais. Assim, podemos observar que o Estado tem como finalidade a proteção à propriedade privada, por via do estabelecimento da tripartição dos poderes, que visava garantir que a esfera privada dos indivíduos ficasse protegida de interferências súbitas dos governantes e também dos outros indivíduos, como uma exacerbação do individualismo e indiferença do Estado diante dos problemas sociais e econômicos. A insuficiência da concepção liberal de Estado, longe de conduzir à liberdade, contribuiu para o aumento da desigualdade, e assim gerou pobreza também e descontentamento, e abriu caminho para a existência de constituição abstencionista. No século XX, e para o distanciamento econômico, se consolidou o Estado democrático, o Estado social, que atuou de maneira intervencionista, atuante e preocupado em estimular o crescimento e o desenvolvimento das atividades ligadas às áreas da saúde, educação, cultura, família e também da previdência. O Estado democrático de direito tem sua base estruturante no direito do povo à função jurisdicional, garantida pelo devido processo constitucional. E povo deve ser tido como a comunidade política do Estado, subjetivos umas em face de outras,
e perante o próprio Estado, fazendo parte do povo os governantes, pois esses são provenientes do povo. Habermas, o Estado democrático de direito não se apresenta como uma figura, e sim como um empreendimento arriscado, delicado e especialmente falível e carente de revisão, o qual atende a reutilizar em circunstâncias precárias o sistema dos direitos, o que equivale a interpretá-los melhor e a institucionalizá-los de modo mais apropriado, e a esgotar de modo mais radical o seu conteúdo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo constitucional e jurisdição constitucional. A partir dos estudos pioneiros de José Alfredo de Oliveira Baracho, que o processo passou a ser tido como instituição constitucionalizada, apta a reger em contraditório e ampla defesa e isonomia. O processo constitucional tem por fundamento garantir o princípio da supremacia constitucional, possibilitando a efetiva tutela, proteção e fomento dos direitos fundamentais, buscando efetivá-los por meio de novos instrumentos de processo constitucional. O sistema de proteção dos direitos fundamentais concretiza-se em sede jurisdicional. Assim, a jurisdição constitucional é tida como objeto essencial das investigações sobre o processo constitucional. Somente se concretiza em processo instaurado e desenvolvido em observância aos princípios e regras constitucionais, como uma atividade do Estado prestada pelos órgãos competentes indicados no texto da Constituição, somente exercida sob petição da parte interessada e mediante garantia do devido processo constitucional. A jurisdição constitucional deve ser tida como uma atividade exercida pelo Estado a fim de amparar e resguardar a supremacia da Constituição no julgamento de casos apresentados do Estado por meio de processo. Prova. Origem, acepções e vocábulo prova. O termo prova ele abrange inúmeras acepções influenciadas pelo contexto histórico, cultural, dificultando a obtenção de conceitos e definições, morfologicamente e etimologicamente. Das épocas mais remotas à era contemporânea, a prova ela vem acompanhando os avanços e os recursos dos povos à evolução da civilização. O que se pode notar é que todas as concepções são um entrelaçamento inseparável em busca de uma verdade, utilizando-se de convicções íntimas de subjetivismo ou argumento em busca de uma verdade. Provar é demonstrar e representar os elementos da realidade objetiva pelos meios autorizados por lei. Verdade e prova. O texto do vigente Código de Processo Civil, no artigo 332, ele aponta como finalidade da prova a busca da verdade dos fatos. Provar é uma tarefa complicada porque, em uma perspectiva processual, não há como falar em um conceito absoluto da verdade e suas correlações com as provas. Os litigantes acreditam ter razão e suas versões sobre a realidade dos fatos, que são normalmente opostas. A decisão de um judicial nem sempre revela os fatos como ocorrem, apenas estabelece com verdade certas informações. Objeto da prova é toda circunstância do fato ou alegações referentes ao litígio sobre os quais pesa a incerteza e que precisam ser demonstrados perante o juiz para o deslinde da causa. São capazes de influenciar na decisão do processo, na responsabilidade, necessitando de adequada comprovação e juízo. O objeto da prova deve ser entendido como a produção da estrutura do procedimento. Teoria da prova no processo democrático. No Estado democrático de direito, o processo ele deve definir-se pelo contraditório entre as partes, exercido em simétrica paridade na preparação do pronunciamento jurisdicional decisório. Relevância da prova. Nem todos os fatos interessam ao direito, como nem todos os fatos interessam ao processo, fazendo a análise da prova, qualificando-a como admissível, pertinente e concludente. A prova, para ser admitida no processo como relevante, ela deve seguir um ou outro dos referidos critérios. Questão de fato e questão de direito. O artigo 331, parágrafo 2º e o artigo 451 do Código de Processo Civil, eles determinam que o juiz fixe os pontos controvertidos da causa, sendo que fato é o caso concreto, o problema, o conflito, a lide, o ato
que acontecem no mundo real e o que ocasionou a lide, sendo que o direito são os dispositivos legais que amoldam do fato concreto específico. Então, podendo-se dizer que as questões de fatos estão relacionadas aos acontecimentos no mundo real que trazem uma perspectiva de direito. Meios de prova. Através dos meios de prova é possível a demonstração da verdade nas alegações sobre a matéria fática controvertida e importante para o julgamento de causa. Meio de prova é a busca mediante a verdade do fato. Meios de prova são os instrumentos que permitem levar ao juiz os elementos que ajudaram a formar o seu entendimento acerca do caso. Os meios de prova são definidos em leis e são especificados em tipos ou legais e têm os seus procedimentos normativos descritos no Código de Processo Civil, como depoimento pessoal das partes, a confissão, a exibição, a prova documental, a prova testemunhal, a prova pericial e a expensão judicial. Os meios de prova não devem ser considerados única e simplesmente como se pudesse fazer a prova plena, pois a prova deve ser obtida mediante a conjunção técnica de vários meios reunidos. A ilicitude dos meios na realização da prova. Os meios de obtenção e a produção de provas, eles devem ser idôneos e para que a prova seja considerada idônea, ela é imprescindível que seja obtida de forma lícita. A prova ilícita, em sentido estrito, é a prova colhida com stringência às normas ou princípios colocados pela Constituição e pelas leis frequentes para a proteção. A prova ilícita é verdade em sentido absoluto, quando o direito proíbe sempre a sua produção, e em sentido relativo, quando o ordenamento jurídico, embora admitindo o meio da prova, condiciona a sua legitimidade. A prova é ilegal sempre que caracteriza violação de normas legais ou de princípios gerais do ordenamento de natureza processual ou material. Hoje a gente vai falar, sobre a valoração da prova e a valorização da prova dentro do processo civil, dentro do processo. A prova, ela é um fator de visibilidade da argumentação jurídica. O destinatário da prova é o juiz. Dentro de um processo existem as provas ilícitas, as provas ilícitas, as provas materiais, as provas que são emprestadas e etc. A sentença, ela não pode ser considerado algo solitário ao juiz, ou seja, tem que existir uma dicotomia. Essa dicotomia ela é formada pela valoração da prova e a valorização da prova, ou seja, essa dicotomia ela é importante na influência da decisão a ser tomada pelo magistrado. A prova ela tem por finalidade conhecer o mérito ou o valor da convicção do seu conteúdo. Antigamente, no direito germânico, mais ou menos no século XIII, o sistema de prova era legal, ou seja, ela era imposta pelas autoridades, pelas instituições, ou seja, era considerado algo divino. Então, assim, a avaliação, o conteúdo avaliativo judicial, ele tem que ter admissibilidade, ou seja, o juiz ele tem que admitir a existência de provas. As provas elas devem ser lícitas e também serem comprovadas que houve prova. Tem a questão da oralidade dentro do processo, que também é muito importante, a prova, testemunho oral, a prova oral é muito importante também dentro do processo. E, no caso, o juiz ele não pode tomar uma decisão por si só. O nosso sistema adotado no Brasil, ele é um sistema de perseguição racional, ou seja, tem que ter o convencimento da parte do juiz que aquela prova ali é cabível dentro do processo, que ela tem uma função dentro do processo de absolver ou de condenar. Pois bem, chegou a minha vez de explicar o capítulo da obra. E eu vou falar sobre ônus da prova. A autora começa o capítulo explicando a origem da palavra ônus. Ônus, ela diz que vem do latim, que significa
peso, carga, encargo, obrigação, fardo. Tá? Pois então, ela segue dizendo que a discussão sobre os ônus processuais tem crescido, tem sido muito reconhecido na doutrina, tendo em vista a necessidade de se compreender adequadamente as diversas situações jurídicas que se formam ao longo de um processo e o complexo de faculdades e poderes de que se tornam titulares os sujeitos processuais. Então ela vai lá e busca do conceito de um grande autor, que é o Eduardo Couture, a sua explicação sobre as diferenças entre direito e ônus e obrigação e ônus. O Couture, ele diferencia direito e ônus da seguinte forma: ônus é a imposição a uma parte para praticar um determinado ato em seu proveito. Direito, por sua vez, é a faculdade conferida por lei à parte litigante para praticar um ato em seu benefício ou seu interesse próprio. Quer dizer, tanto o direito quanto o ônus tem a ver com o interesse próprio da parte, mas o direito é uma faculdade e o ônus uma imposição. Já a diferença entre obrigação e ônus é por outro caminho. A obrigação é um vínculo imposto à parte por um interesse alheio. O ônus, por sua vez, é um vínculo imposto à parte para o seu benefício próprio. Então, se a gente for espremer bem aí, talvez no sentido de obrigação e direito, consigamos compreender o significado ou o conceito de ônus. Mas a autora, ela utilizou o conceito dado por Goldsmith, que foi o idealizador da teoria do processo como situação jurídica. Lá na página 182, a autora utilizou esse conceito de Goldsmith. Goldsmith, ele disse que os ônus são situações de necessidade de realizar determinado ato para evitar que sobrevenha um prejuízo processual. Em outras palavras, se trata de imperativos do próprio interesse. Em outras palavras, de forma simples, o ônus, então, é uma imposição à parte para a prática de um ato de seu próprio interesse. E caso não observe essa imposição, vai sofrer uma situação desfavorável no processo. Se não cumprir essa imposição, vai sofrer um prejuízo processual. Pois bem, a autora continuou a análise aí da questão do ônus e ela falou que existem dois aspectos do ônus, um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo, ela diz, está relacionado à situação das partes perante os fatos alegados. Ou seja, é aquilo que está lá no artigo 333 do CPC de 73 ou no artigo 373 do novo CPC, o CPC de 2015, que é a incumbência de cada parte do processo quanto ao ônus de provar os fatos alegados. Pois bem, a situação objetiva, diz a autora, que está relacionada ao ônus como critério de julgamento. Como assim? Ela quer dizer que, independentemente se a parte cumpre ou não o seu ônus, o juiz vai prolatar a sentença. Provavelmente desfavorável para aquele que não se desincumbiu do ônus de provar. Então, tá aí os dois aspectos que ela trabalhou, que é o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. Então, ela vem falar também sobre teorias do ônus da prova. Mas eu acho interessante aqui destacar a teoria que influenciou a redação do dispositivo do nosso CPC com referência ao ônus da prova. Ela diz que o nome da teoria é a teoria das normas, e essa teoria influenciadora ela é de Léo Rosenberg. Inclusive, diz a autora, que não influenciou somente o nosso CPC ou a nossa disposição sobre o ônus da prova, mas influenciou vários países. Citando essa posição rosenbergiana, a autora, na página 193, ela fez uma citação aqui de Arthur Carpes, que diz: quando o CPC brasileiro refere que incumbe o ônus da prova ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nada mais está do que preconizando a solução rosenbergiana.
Afinal de contas, o que diz essa teoria das normas, essa posição rosenbergiana? O Rosenberg, na verdade, ele diz que cabe à parte afirmar e provar os pressupostos fáticos da norma que lhe é favorável. Ou seja, aquele que quer os efeitos de uma norma é o ônus de provar dessa parte. Então é isso que ele diz. E o nosso CPC diz exatamente isso, porque compete ao autor, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Então fica muito clara essa posição aí dessa teoria rosenbergiana. Então eu achei interessante colocar essa situação. Então a autora vai e deixa por último ali a cereja do bolo, que é a distribuição aí do ônus da prova, quem tem que provar e tal. Fica evidente que quando ela falou da dinamização do ônus da prova, ou inversão do ônus da prova, ela trabalhou muito em cima do CPC de 73, embora a proposta da obra seja ter notas remissivas aí do projeto de lei do novo CPC. Até então era apenas um projeto, hoje já está em vigência. Mas, afinal de contas, a questão expressa ali, estava no artigo 333 do CPC 73, tem uma relação direta com o artigo 373 do novo CPC. O que mudou, na verdade, foi a dinamização, porque no parágrafo 1º do artigo 373 diz que o ônus da prova poderá ser invertido em duas situações, que é quando há previsão expressa na lei, ou então levando em consideração as peculiaridades do processo. Ou seja, se for muito difícil para a parte provar, para trazer as provas aos autos, o juiz poderá inverter o ônus da prova. Ou se for muito mais fácil para a outra parte provar, o juiz poderá também inverter. Mas deixa muito claro o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 373, que de qualquer forma o juiz deverá conceder à parte a oportunidade de se manifestar, de discutir essa mudança, de discutir essa inversão do ônus da prova. Afinal de contas, todo o processo é guiado por esse princípio aí, que é o princípio do contraditório. Então, a parte sempre vai ter o direito de manifestar quando algo ali interfere em seu direito, né? Pois bem, mas nesse momento, como eu disse, a cereja do bolo está no artigo 373 hoje do nosso CPC, que estava no 333. E então eu gostaria de ler aqui no código que diz exatamente a incumbência de cada um aí no processo. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, o autor vai ser quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu, por óbvio, né, ele vai ter o ônus de provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Tudo bem, então a autora trabalhou muito aí em cima dessa questão, mas acreditamos que, a grosso modo, é basicamente isso. O mais importante são essas informações. Então vamos partir para a conclusão. Após a análise dos 4 capítulos dessa obra, nós gostaríamos de elencar alguns pontos de conclusão. Nós entendemos que a Constituição Federal de 88 elegeu como elemento fundante o Estado Democrático de Direito. Então, existe toda uma principiologia metodológica constitucional ao ser observada no curso de qualquer processo judicial. O segundo ponto é que a prova é uma garantia constitucional. Então, ela é instituto jurídico. Ela é um elemento estruturador do procedimento e vinculante discursivo legal da fundamentação das decisões dos juízes. O terceiro ponto é que
a prova ela é um fator de visibilidade da argumentação jurídica, não é a busca da verdade real. O quarto aspecto é que o princípio da reserva legal ele não deve ser aplicado somente ao juiz ou somente às partes. É aplicado a todos os envolvidos no processo. As partes, quando da produção das provas, em obediência aos meios admitidos em lei, e o juiz, quando da valoração e da valorização das provas. O quinto aspecto é que a motivação do juiz deve existir em todas as decisões. O juiz não pode ser arbitrário no uso de suas prerrogativas instrutórias. Ele não pode ser um ativista judicial probatório. Com o sexto ponto, a distribuição do ônus da prova deve ser encarada como uma limitação dos poderes instrutórios do juiz. E por fim, sétimo, é que as provas não se dirigem ao juiz. O objetivo das provas não é se dirigir ao juiz porque ele não é seu destinatário. A valoração e valorização das provas, conforme diz a autora, deve ser realizada de forma comparticipada, juiz e partes, com observância estrita dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, da fundamentação das decisões e da reserva legal.